Quem pode orar por nós? Amém. Monciliano, pode orar por nós? Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais uma noite na tua presença, Pai. Nos rendemos a ti graças, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesse momento, ó Deus, pedimos ao teu bom Espírito, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, que teu Espírito venha nos dar a graça da sabedoria, do entendimento da tua palavra, Senhor. Tira da nossa mente, Senhor, toda a preocupação exagerada em relação às coisas dessa vida, Pai. Que os nossos ouvidos agora, Senhor, estejam consagrados para a tua palavra, para o ensino ao qual o Senhor nos proporciona nesta noite, Pai. Abençoa cada participante aqui nesta noite, Senhor. Abençoa o teu servo que irá ministrar essa palestra, Pai. Que tudo quanto fizermos aqui, Senhor, venha ser para a honra, louvor e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje é o capítulo 6 de Gênesis, tá? Quem quiser abrir sua Bíblia pode acompanhar. Capítulo 6 de Gênesis. Vou postar já aqui a apresentação. Aparecendo qual... Bom, não é essa aqui não. Vou ter que parar aqui e apresentar outra tela. Depois eu volto naquela lá. Então, é isso aí. Bom, então capítulo 6 de Gênesis. Tá aí, toda vez que eu coloco, eu sempre coloco em hebraico, para ajudar também a interpretação, e ainda quem tiver fazendo o curso de hebraico também ajuda. Mas é só quando eu encontro algum detalhe mais importante na língua que eu faço comentário. Bom, irmãos, então, o capítulo 6 de Gênesis começa assim. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu coloco as figuras para eu comentar depois, tá? Na volta. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Farás uma arca uma janela na arca, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andar baixo, segundo e terceiro. Porque eis que o traga um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne,
2 de cada espécie farás entrar na arca para conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim Noé fez com tudo que, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém, irmãos? Bom, então aqui eu vou fazer os comentários. Tem bastante comentários, bastante coisa para apresentar hoje. Então, a multiplicação aqui que está mencionando, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. O que dá para perceber é que pode ter nascido até filhas antes de Caim e Abel, e as mulheres não serem contadas. Por quê? Porque mesmo que nascia na antiguidade, nascia muitas mulheres, só se contava o primogênito quando nascia um homem. Então, a ideia da procriação, né, de ter muitas filhas, era um fator multiplicativo, né, para a procriação, porque Deus queria que ele se multiplicasse sobre a face da terra. Então, nós vimos na aula passada que Caim matou Abel e ele foi para uma terra distante, como um fugitivo, né? Terra de Nod significa uma terra de um fugitivo, sem necessariamente uma cidade, não é um lugar específico, mas uma forma de fugir da presença de Deus. E ele casou com uma irmã, né? E isso aconteceu não exatamente no mesmo momento que eles nasceram, né? Eles já estavam grandes quando houve esse crime, e até eles estarem adultos, né? Conta lá no livro de Jubileus que Adão, depois que teve Caim e Abel, ele teve 30 filhas, mulheres, né? Então, nós vimos também na aula passada como que o fator multiplicativo da geração de um casal, 2 casais, né? E assim por diante. Quem tiver dúvidas, veja a aula passada. E que aconteceu que os filhos de Deus, que na tradução, se você ver aqui, é Benai Elohim. Tá? É essa palavra aqui. Está marcada aqui para destaque. Essa palavra Benai Elohim, que não aparece muito bem aqui, porque ela está com a impressão... Quando é impressão em PDF, o hebraico aparece com esses defeitos de distância. Bom, então esse Benai Elohim é filhos de Deus. Essas expressões só são usadas para anjos, tá? Por exemplo, quando o Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha e Nabucodonosor diz que há um semelhante a um filho de Deus, Benai Elohim. Então, quando os filhos de Deus vieram à presença do Senhor em Jó, veio também Satanás, é Benai Elohim. Então, não tem como confundir essa terminologia com filhos dos homens, né? Porque alguns comentaristas, né, principalmente a Igreja Católica e algumas igrejas muito tradicionais, interpretam que os filhos de Deus eram homens piedosos da geração de Sete, que casaram com as filhas dos homens que eram da geração de Caim. E por isso Deus castigou a terra. Bom, se Deus fosse castigar a terra por haver casamento irregular, de crente com não crente, Deus teria destruído o mundo já muitas e muitas vezes. Então, a justificativa vocês vão ver aqui hoje na aula, por que Deus mandou de novo. Por que uma coisa que parece tão assim, para alguns, né, filhos de Deus casar com filhas dos homens, que se fosse a geração de Sete com a geração de Caim, seria uma coisa muito tola de Deus querer matar uma geração inteira por um casamento errado, sendo que depois disso nós temos na história milhares e milhares de casamentos errados, né, ao longo da história do povo e da igreja e dos próprios hebreus. Tá certo? Então, na tradução, né, você vê a palavra Adão aqui, porque é da terra, e Elohim, que é Benai Elohim, que é filhos de Deus. Então, as filhas dos homens,
filhas é bat, né? Não aparece aqui muito bem escrito. A palavra bat, que é filha, ben é filho, né? E bat, filha. Então, o que acontece? A gente conclui, né, como eu já falei, que essas filhas dos homens poderiam ser, de fato, as filhas de Caim, mas também poderiam ser filhas de Sete. Só que os Benai Elohim são os filhos de Deus. E como que acontece essa história de falar assim, mas anjo, a Igreja Católica é a defensora disso, que anjo não tem sexo, que anjo não procria, né? Então é o seguinte, a questão dos anjos é que existe, nós já vimos também, existe uma categoria de anjos. Anjos é uma palavra muito geral. Qualquer mensageiro de Deus é um anjo, tá? Então, existem várias categorias de anjo, né? Inclusive eu tenho até uma figura aqui que eu acho que dá para mostrar, para vocês verem que tipo de anjos existem. Quais as categorias? Oi. Tá tendo problema no áudio? Pode dar zoom na tela? Não, o áudio tá ótimo. Oi, o que aconteceu? A tela tá pequena? Pode dar zoom na tela? Ah, sim, zoom. Tá distante. Tá, eu vou aumentar mais. É que eu não tenho ideia de proporção quando eu tô postando, mas eu aumento sim, irmão. Muito tranquilo. É quando esse software aqui, ele... Isso. Acho que agora dá, né? Bom, então eu vou mostrar para vocês como que é geral a questão de anjo. Eu vou colocar aqui as categorias dos anjos para vocês terem ideia de como tem anjos de diferentes tipos. Eu vou apresentar uma figura para a gente ter uma ideia disso. Então eu tenho uma figura aqui. Vamos ver se eu consigo apresentar agora. Essa. Olha. Aqui é uma ilustração, né, para vocês terem ideia de tipos de anjos que existem. Existem anjos na forma de tronos, que são essas rodas aqui, cheias de olhos, querubins na forma de animais misturados, serafins com asas e apenas um olho, poderes, potestades, dominações, né, alguns com formato humano e alguns com formato misturado. Então tinha várias figuras de anjos, mas eu achei essa mais, a que tinha o maior número de categorias. Tá? Se você procurar na internet anjos, você vai encontrar várias dessas figuras em que você percebe que existe uma categoria humana, né, próxima do homem, que são chamados Ishmins. Ish quer dizer homens, né? Ishmins. Então, eles têm esse tipo de forma. Quando chegam aqueles 3 varões para conversar com Abraão, eles estão em forma humana e eles comem junto com Abraão, né? O que significa que quando os anjos eles se materializam, eles adquirem uma forma humana completa, né? Então, quando fala lá em Judas e fala em Pedro que os anjos deixaram a sua habitação, né, significa que eles deixaram a sua forma espiritual e assumiram uma forma humana. Essa é a ideia que está lá. Né? Então, significa que houve uma materialização completa numa forma humana. E por isso eles puderam procriar. O que acontece com os demais anjos, como o anjo que entregou um pão para Elias, quando ele fugiu de Jezabel, os 3 anjos que apareceram para Abraão, né, e o anjo que apareceu para Gideão, e assim por diante, todos eles com forma humana, né, a gente entende que é possível que eles, né, assumam essa forma. Agora, como eu estou mostrando aí, tem outros, como foi visto por Ezequiel, que eram rodas e tronos, como essas daí, né? Outros que foi visto por Isaías, que tinha 6 asas, né? Cobriam o rosto, cobriam as pernas. Oi, irmão Lucas. Oi, pode falar, irmão.
Desculpe interromper. Nessa imagem também está representada a hierarquia? A hierarquia. Os desenhos não são muito bons, mas é só para vocês terem uma ideia de como modifica-se as categorias dos anjos, tá? Eu saí procurando várias imagens que pudessem ilustrar categorias, mas eu não fui muito feliz, né, em questão da minha pesquisa. Mas se eu encontrar uma... Porque tem muito coisa que é, vamos dizer assim, de desenho hoje, né? De desenho de TV, de filme, né? Então eu tentei evitar. Eu procurei um que tivesse mais próximo de estudos bíblicos. Então achei essa aqui, mas tem outras aqui. Deixa eu ver, deixa eu só mostrar, se eu ver se eu acho mais alguma. Bom, infelizmente eu não consegui achar tantos quanto eu imaginava. Talvez num outro lugar aqui. Vamos ver aqui, anjos. Categorias. Também não. Não fui muito feliz nessa minha busca. Não. Não sei porquê. Bom, eu tenho um testemunho de um professor amigo meu que ele se converteu porque ele viu uma coisa que ele não consegue explicar até hoje, e ele falou, se isso é tão terrível assim, Deus deve existir, né? Então ele correu para a igreja. Ele conta que ele se convenceu dessa forma. Não tem, irmãos. Aqui, infelizmente, eu não consegui achar. Essa foi a melhor representação. Depois, se eu achar alguma coisa, eu coloco para vocês. Estou procurando aqui numa outra página, mas não está aparecendo. Bom, então, existem essas categorias que estão aí, e existe uma categoria que é as dos Ishmins, que são aqueles que assumem forma humana mesmo, sem asas, tá? O que apareceu para Abraão e apareceu para Elias, né? E cozinhou um pão e deu para ele. Bom, então o que acontece? Voltando aqui para o texto, né? Eu fiz só essa ilustração. Deixa eu só ver onde está agora o texto, porque eu me perdi. Ah, não, está aqui. Uma janela. Voltamos, né? Não é essa. Não é essa janela que eu quero mostrar. Espera só um minuto que eu estou errando aqui a janela. É essa aqui. Bom, então voltando aqui para o texto. Em resumo, além da palavra Benai Elohim e os filhos dos homens, né? Os Adams, né? Como os Benai Elohim, que são duas categorias diferentes, né? Nós temos a situação de que eles podem se tornar uma forma humana. Então aqui eu coloquei aqui uma foto que tem uma pegada gigante, porque aqui no versículo mais para frente já vai falar, né, sobre os gigantes, ok? Então, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, né? Então, na aula passada também nós vimos sobre as filhas de Caim, que também eram mulheres formosas, né? E pode ser que por causa da desobediência de Caim, esses anjos que vão aqui para frente ser chamados de Nefilins, né? Aqui mais uma foto, né? Pegada de gigante. Mais outra de pegada de gigante. Aqui um esqueleto que está no museu, no Equador. Certo? E aqui está as proporções de tamanhos de esqueletos encontrados do humano atual,
encontrado na Turquia, essa segunda, encontrado em Roma. Golias era aproximadamente esse 1, 2, 3, 4 aqui. A descrição de alguns em Deuteronômio. Outro encontrado na França. Aqui são 1,82 m, 4,57 m, 2,59, 2,74, 3,96, 5,94. Valência na França 7,07. Chamon na França também 7,77. E em Cartago 10,97. Tá certo? Aqui também são coisas estranhas que tem na natureza, que são monumentos gigantes de pedras em forma de animais. Né? Como aqui fala que o Senhor ia destruir todos, desde os animais, né? Vamos ver aqui no versículo. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Alguns intérpretes acham que Deus estava dizendo que dali 120 anos viria o dilúvio, ou então que Deus estava dando uma limitação para o tempo de vida deles, porque eles viviam muito tempo. Então, não dá para decidir qual das interpretações é a mais correta. Eu prefiro achar que foi uma redução na idade, porque tem um amigo aí que já deu uma palestra, o Dalton, a professora Dalton, e ele faz um gráfico de decaimento das idades. E é compatível, né, com a descrição após o dilúvio, quanto tempo começaram a diminuir a sua idade na Terra, o número de anos. Então é o seguinte: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes. Então a palavra gigante aqui é Nephilim. Tá? Ela está aqui, né? Aqui, ó. Certo? Aqui houve uma troca de letras, ok? Então essa palavra quer dizer caídos, porque a nefal é o verbo cair em hebraico. Então, Nephilim é caídos, certo? E na Babilônia, os gigantes são chamados de Anunnaki. Anun é nuvem, mesmo em hebraico e em persa, em língua arábica ou língua diferente do hebraico. E Anunnaki quer dizer aqueles que vieram das nuvens, certo? Então explica muito bem, né, essa situação de que anjos desceram, porque já eram anjos caídos, né? Certamente são caídos da queda de Satanás, que já tinha havido antes, né? Como a gente já comentou aqui, né? E eles geraram filhos. A palavra filhos aqui não são os varões. É essa palavra aqui, ó, Gibor. Certo? Então, não era propriamente uma descendência de homens com mulheres. Era uma mistura híbrida, né? Então, essa palavra Gibor, o Giborim, né? Que aqui está no plural, Giborim aqui ficou afastado, mas a palavra está junto. Giborim é exatamente essa categoria de valentes, né? Então, nós sabemos que na Antiguidade tem lendas de Hércules, né? De Teseu, várias lendas mitológicas em todas as culturas da América, lá da Europa, da Grécia, da Índia, né? Esses varões de fama, varões que fizeram coisas estupendas, certo? Bom, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, o que acontece? Veja só, a porta para o mal está na imaginação e nos pensamentos. Lembrem-se que o homem comeu do fruto do bem e do mal. Então, essa árvore do bem e do mal, ela começou a produzir dentro do coração humano
imaginação e pensamentos fora da imaginação de Deus, ou do pensamento de Deus, vamos dizer assim. Então, até hoje, nós sabemos que essa porta está aberta na nossa vida. Se você der vazão à imaginação e a pensamentos, você começa um contato com o mundo espiritual de uma forma que você começa a sofrer ataque, porque vem imaginações de qualquer tipo, pensamentos de qualquer tipo, você não tem controle. Então o Senhor pede, né, para nós trazermos cativo todos os nossos pensamentos, à presença de Deus. E eu sou uma pessoa de um exemplo assim, né, de que essa questão da mente e dos pensamentos é um ataque diário. Eu não posso pensar, porque sempre o inimigo cria uma situação para me atingir por pensamento. E muitas pessoas passam esse tipo de lutas nos pensamentos. Tá? Então, o que a gente conclui disso aí? Que o homem, antes de comer do fruto do bem e do mal, ele não tinha acesso a esse tipo, né, de pensamentos e imaginações. Adão e Eva, eles não tinham necessidade de pensar como elaborações de fantasias, né, como a gente chama, né? Elaborações de fantasias. A palavra imagem, né, no grego é fantasia. Então, essa aqui foi um atributo que foi adquirido pelo homem e que leva exatamente a uma comunicação com o mal. Porque é uma porta de entrada para o mal, são as imaginações e os pensamentos. O Senhor Jesus fala que do coração procede imaginações e o pensamento. E em Jeremias fala que o coração é o mais corrupto de todas as coisas. Então, veja, essa formação da mentalidade humana, do ser carnal humano, está presente, só que aí, como o homem está decaído, não existe a compensação do espírito, né? Como hoje nós temos, que é nosso lado espiritual. O nosso lado espiritual, ele é contemplativo, e o nosso espírito, ele não tem o raciocínio de pensamentos, ele recebe pronto de Deus alguma coisa e já passa para a nossa alma aquilo que ele recebe de Deus, com uma convicção, com uma força de entendimento, quando nós, isso só para salvos, né? Não existe isso para quem não é salvo. Onde você, quando recebe aquilo, você sabe que foi Deus que falou com você. Você tem convicção. Então, o nosso espírito não faz esse tipo de elaboração, sabe? Normalmente, as elaborações dos pensamentos são da carne. E por isso a angústia, por isso a antecipação de preocupação, todo tipo de coisa. E ataque do inimigo. Por isso que Paulo fala, tomai o capacete da salvação. Porque capacete vai proteger a mente. Satanás vai tentar tirar de você a alegria e a certeza da sua salvação, para minar a sua fé. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu. Então veja, porque me arrependo de os haver feito. Então, por que Deus está querendo destruir, se era só um pecado de anjos com mulheres? Por que Deus vai envolver os animais, as aves e os répteis? Por quê? Nós vamos ver aqui na sequência. Exatamente porque essa mistura atingiu também os animais. Esses anjos caídos, eles tinham como se fosse uma tecnologia genética, de alteração genética. E Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé justo e perfeito. Além de Noé, aqui, a palavra quer dizer que ele era sincero, reto de coração, e que ele não estava com o seu DNA contaminado com essa mistura dos nefilins, né? Então, aqui, novamente, no verso 11, fala, a terra, porém, estava corrompida. A terra, todo o planeta, né? E aqui, no verso 12, fala que toda a carne havia se corrompido sobre a face da terra. Então, esses anjos caídos, eles trataram, né, de fazer uma mistura de todo tipo de animal, de um animal com outro, né? E aqui o Senhor manda ele fazer uma arca de gofer. Eu vou mostrar uma outra figura, né, para vocês terem ideia, isso também está no museu, né?
de esse tipo de hibridização que houve. Vamos ver se eu acho por aqui, porque eu... Ah, não. Eu coloquei no HD e não passei, mas vamos lá. Acho que dá... Não, aqui eu vou apresentar do outro lado, porque senão vai dar problema aqui para mim. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma figura de coisas que são encontradas e não são divulgadas. Tá? Estão em museus. Tá? E contradiz a teoria da evolução, tá? Só que não é mostrado em lugar nenhum. Vamos ver lá. Deixa eu pegar essas figuras aqui. Ok? Isso. Infelizmente, aqui eu tenho que trocar de tela e leva um tempo. Ok? Então, irmãos, isso aí é um centauro. Foi achado em Esparta em 2009. Está seguramente uma prova de que os centauros existiam sobre a Terra. Está no museu. Certo? Então, essa foi a mistura que contaminou animais e homens, que Deus se ira de uma tal forma, porque isso está fora do propósito de Deus da criação, né? E acontece, sendo esse tipo de mistura, o Senhor se irou. Esse aí é um homem macaco, que foi uma experiência de cientistas que foi feita atualmente quero dizer, há pouco tempo. Então tem uma reportagem que no Partido Comunista Russo financiava as experiências para provar a evolução. Então, o gene de um homem foi misturado com o gene de macaco e nasceu isso aí. Isso aí é o pesquisador que está do lado, é um cientista que fez esse experimento aí, misturou com o chimpanzé. Tá? Esse aí é outro esqueleto gigante que tem em museu. Esse é o homem chimpanzé. Esse aqui é um cíclope, né, que é aquele que tem um olho só, um gigante nas lendas. Esse é um crânio real. E aqui são vários crânios, né? Deixa eu aumentar mais um pouco isso aqui. Vocês veem mais de perto. Então, são vários crânios esquisitos que não são humanos. Tá? Ou por deformidade, ou por genética. Ok? Então, um cíclope. Certamente não são humanos. Aqui é um cientista pegando um esqueleto de um bebê que tem a cabeça alongada. Esse aqui é um gigante com camadas de dentes variados. 2, 3 camadas de dentes. Esse aqui é um outro tipo de esqueleto que não é humano. Está em museu também. Certo? Aqui é uma mistura de pessoas que nascem unidas pela cabeça, né? Aqui é um homem com aparência de macaco. Os braços muito longos, né? Isso já são coisas modernas. Então, são essas algumas das figuras aí para mostrar. Tem mais coisas? Deixa eu ver aqui. Tem mais. Mas ficam essas daí para ilustração, tá? Se vocês precisarem
De mais comprovação tem bastante. Então vamos voltar aqui na nossa... Aqui onde está... Agora deixa eu ver onde está a aula. Aqui. Ok. Então, olhando essas figuras desses seres que são encontrados aí, até hoje, dá para ter uma ideia de como foi a corrupção da genética, da mistura de homens com animais e de anjos com homens, né? E que fez com que o Senhor se irasse com toda a sua criação, porque ele está falando aí de destruir toda a carne, né? Porque a terra está cheia de violência. Essa violência é explicada no livro de Enoque, onde os gigantes começaram a comer e a destruir pessoas, e a comer seres humanos, e a destruir a vegetação, porque eles eram famintos, né? Então o Senhor manda Noé fazer uma arca de 300 côvados. O cálculo dessa arca para o dia de hoje é 25 metros de largura, com 5 andares, né? E pesando aproximadamente 43 mil toneladas, certo? Uma carga de vida de 3 convéis, certo? Então, isso aqui é uma descrição para a explicação da arca. E aí, nós temos a presença, aliás, a constatação dessa arca, né? Vamos ver lá. Bom, novamente no verso 17 assim, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, né? Em que há espírito de vida debaixo dos céus e tudo que há na terra expirará. Então aí o Senhor novamente está enfatizando, né, a destruição de toda a carne. Então essa destruição envolve, né, animal, o homem, o animal, o réptil e as aves, certo? Por causa dessa contaminação, dessa mistura. Aí aqui é o local onde foi encontrado esse fóssil de um barco no Monte Ararat, na Turquia. Tá? E aqui, ó, uma foto mais de perto, mostrando as dimensões do barco. E aqui é uma vista aérea da montanha, que é o Monte Ararat, na Turquia, né? Que é Armênia hoje, né? Ali Armênia e Turquia, região da Armênia e Turquia, onde foi encontrado esse barco. Essa situação, ela aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Um piloto estava sobrevoando essa área e viu uma formação em forma de barco em cima da montanha. E depois disso, ele foi atrás de ver o que se tratava, porque ele tinha lido na Bíblia que a arca pousou sobre o Monte Ararat. E quando falaram para ele que aquilo lá era o Monte Ararat, que eles estavam sobrevoando, ele tratou de investigar. Então foram as primeiras investigações para encontrar essa arca, até que chegou aqui, né, nessa foto que nós estamos vendo aí. Okay? Então tudo aí tem situações que confirmam com a palavra de Deus, embora muita gente não acredite, tá certo? Mas para mim é suficiente. A localização é a mesma que a Bíblia diz e tem um barco gigante lá, tá certo? Aí tem cálculos que algumas pessoas fizeram sobre a quantidade de água que inundou a terra. Só que aí as pessoas fazem essas coisas que outros cientistas refutam, e a partir dessa refutação começa a querer atribuir um engano, né? Como se a palavra de Deus estivesse tratando de uma lenda, de algo que foi imaginado pelas pessoas. Mas o que aconteceu é que o cálculo das águas, da quantidade de águas, é um cálculo absurdo, errado, né? Então houve essa imprudência dessa pessoa que tentou estimar a quantidade de água, e outros cientistas refutaram isso, né? Certo?
Então, irmãos, a lição que nós temos para a nossa vida é dessa passagem, né? É o que a arca representa e o que Noé representa, né? Noé representa a vida justa, né? Essa hibridização, essa mistura está acontecendo hoje das máquinas com os homens, né? De fazerem chips e implantes. Mas vai haver uma grande tentação sobre a face da terra, como o Senhor fala, né, em Mateus 24 e em Lucas 18 ou 17, se eu não me engano, que assim como foi nos dias de Noé, será agora na vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé eram dias de corrupção da carne, né? E os dias de Ló, né, é os dias de corrupção moral, por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. Então nós vemos aí que a arca representa a graça e a salvação de Jesus, né? E Noé representa a justiça. Noé, a palavra Noé quer dizer descanso. No livro de Enoque, fala que Noé era albino. Quando ele nasceu, como ele era tão diferente dos demais, o pai dele foi conversar lá com um daqueles descendentes da linhagem lá, se eu não me engano, era o próprio Lameque. Ele foi conversar para saber por que ele tinha tido um filho tão diferente, né? Dos olhos azuis, branco, dos olhos azuis. E aí ele achava que ele era um dos nefilins de uma outra raça. Então, Deus fala para ele, né, através do patriarca lá, que era para ele confiar que ele era um abençoado que Deus tinha mandado na terra, e que por meio dele ia haver uma grande salvação. Então, essa corrupção moral, ela tomou conta da terra, né, tanto por conta das imaginações, né, e da corrupção dos pensamentos, como pela mistura da carne humana com a carne dos anjos e da mistura de animais com humanos, né, como nós vimos aí, que motivou o Senhor a destruir a terra. Agora eu vou ler aqui uma explicação, né? Duas explicações aqui sobre essa parte aqui. Tá bom? Vamos lá. Bom, agora no final dos tempos, vocês aguardem, porque vocês vão ver a justificativa de pessoas, né, dizendo, quando eles começarem a declarar que há extraterrestres, né, pessoas justificando a união. Por isso que está escrito lá em Mateus que casavam-se e davam em casamento. Então se refere a essa união que vai haver ainda agora no final dos tempos com esses seres que vão vir com o nome de extraterrestre. Extra é fora da Terra, né? Então, é a mesma coisa dos Anunnaki, vindo das nuvens, ou dos Nefilins, os caídos, é só mais um nome. Vamos lá. O livro do Gênesis, no primeiro versículo, relata-se que no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo, em seguida, relata-se que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Contudo, no livro de Isaías está escrito que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Isaías 45, 18. Deus já havia afirmado no livro de Jeremias: olhei para a terra e ela é sem forma e vazia, e para os céus não tinham luz. Não tinham luz. Jeremias 4, 23. Logo, a palavra era, do versículo 2, pode ser perfeitamente interpretada como tornou-se. Ou seja, o segundo versículo de Gênesis pode ser entendido como a terra tornou-se sem forma e vazia, dando a ideia de que houve um cataclisma cósmico. Outra afirmação interessante é que, apesar do Gênesis descrever a criação ou o princípio, ele não relata a criação das águas e de muitas outras coisas, como o ar e a própria natureza das coisas que há nos céus ou na terra. Ou seja, o versículo 1 resume toda a criação dos céus e da terra em um tipo de Big Bang, afirmando que eles foram criados de uma única vez, como todos os seus elementos. Eu usei a palavra de Big Bang aqui só para resumir que tudo foi criado de uma única vez, os céus e a terra. Baseado nessa conclusão, a descrição que segue a partir do versículo 3 é que Deus estava organizando um caos original, descrito no segundo versículo, que surgiu depois da criação dos céus e da terra.
Como a descrição que segue a partir do versículo 3º é feita no ponto de vista de um observador humano posicionado na Terra, então o que parece é que mesmo a criação da luz que vem a seguir é apenas a criação da luz visível, do ponto de vista do homem. Consequentemente, a criação das condições de vida na Terra na forma de geologia, fauna e flora. No entanto, pode-se conjecturar que o caos cósmico inicial se deu pela queda de Satanás, o qual envolveu toda a criação no pecado. Então aí foi a origem dos Nefilins, foi quando Satanás caiu. Seguindo a criação do homem, surge um ser misterioso, chamado de serpente, o próprio Satanás. Né? Observe que o ser cósmico é chamado de Satanás, que quer dizer o mentiroso. E o ser terreno é chamado de serpente, que quer dizer astucioso ou sagaz. O autor do Gênesis afirma que a serpente era o mais astuto das limarias do campo. Ora, se ele estava no campo e no Éden, seu domínio teria deixado de ser nos céus e se estabeleceu na terra. Veja Apocalipse 12, de 7 a 9 e 20, de 1 a 3. Pois em seguida, a sua primeira tarefa foi a de corromper e perverter a humanidade com o pecado do conhecimento do bem e do mal. Depois do pecado do homem, segue-se um período de aproximadamente 1586 anos, até que no final, Deus determina o dilúvio global. Então, desde da queda de Adão até o dilúvio, tem 1586 anos. Nesse relato, o escritor do Gênesis afirma, no capítulo 6, Gênesis 6, de 1 a 7, que nós lemos, né, versículo 4, que havia gigantes ou seres caídos na terra, que depois tomaram as mulheres, filhas dos homens, e geraram filhos híbridos. Como resultado dessa hibridização, veio a ira de Deus por meio do dilúvio global. O que se pode perceber é que a hibridização aconteceu não só de anjos caídos com homens, mas também de anjos com animais e animais com homens. Gênesis 6, de 5 a 7. Conforme são retratados na aparência dos deuses antigos. Então pode ver que todos os deuses da antiguidade, da Grécia, do Egito, né, e aqui até mesmo dos Incas e dos Maias, têm partes humanas e partes de animais. Segundo alguns escritos, como o livro de Enoque e o Mahabharata, esses filhos dos deuses antigos foram mortos em uma batalha cósmica e se tornaram espíritos desencarnados, ou demônios, daimons, que quer dizer seres inteligentes. Esses híbridos não puderam subir aos céus e nem serem levados ao destino dos homens quando morrem. Esses tais espíritos desencarnados e vagantes se tornaram espíritos de demônios que influenciam e corrompem a humanidade e enganam a humanidade até o dia de hoje. Com a corrupção da humanidade toda, a visão humana foi corrompida a tal ponto que os seres angelicais caídos foram considerados deuses. E seus filhos híbridos foram considerados varões de fama ou heróis da antiguidade, como Hércules, Teseu, etc. Causando medo e escravidão na humanidade. Essa corrupção foi tão profunda que até hoje os homens se curvam aos deuses e consideram alguns homens superiores aos outros. Observe que toda a síndrome de poder e de opressão da humanidade tem origem nessa época. Por outro lado, toda criatura antiga foi soterrada, toda cultura antiga foi soterrada pela batalha angelical e pelo dilúvio, de tal forma que hoje pouco se sabe desse mundo antigo. O resgate tem sido feito porque muitos arqueólogos têm descoberto vários registros e relíquias e tesouros da antiguidade. Outro fato importante na arqueologia, além da cultura antiga, é a ciência oculta praticada pelos híbridos e a tecnologia da qual se originou as grandes construções, das quais se incluem as pirâmides e os monumentos antigos, ainda sem explicação sobre a sua origem. O que não pode se perder de vista é que a queda cósmica de Satanás se deu no princípio, como descreve Gênesis 1:2, e o livro de Isaías 14 e Ezequiel 28. E continua por toda a história da humanidade a ponto dele ser lançado finalmente na Terra, em Apocalipse 12, de 7 a 9, e no abismo em Apocalipse 20, de 1 a 3, e no Lago de Fogo, em Apocalipse 20, 10. Portanto, a história da humanidade pode ser entendida como a figuração material do cataclisma cósmico, da qual todos nós, anjos e homens, somos participantes. Ou seja, o mundo material é a representação física do mundo espiritual e vice-versa. Embora isso pareça assustador do ponto de vista de uma predestinação de fatos, a redenção, sendo também cósmica, primeiro se realizou antes da criação, e também a queda de Satanás, ou seja, antes da fundação do mundo, ou cosmos, como um ato deliberado e preventivo do amor de Deus. Então, lá em Pedro, em Apocalipse fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e em Pedro também fala que Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, para ser o Cordeiro de Deus. Certo? Então, o Senhor, né, sabendo que
1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Tá certo? Fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, o Senhor, sabendo de que tudo isso ia acontecer, já providenciou o Cordeiro para a nossa salvação. Né? Deus não é vaidoso, ou seja, sua manifestação na criação como grande eu sou, assim como a redenção, foi e será na sua vida um ato de amor. O Deus Todo-Poderoso só se manifestará por meio da volta de Jesus por um ato de amor para salvar suas criaturas e sua criação, assim como foi na criação e na morte do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ou seja, por que o Senhor Jesus vai voltar? Porque ele quer aparecer? Não. Porque ele quer salvar. É um ato de amor. Né? Então, Deus, o Senhor vai se manifestar em glória para a salvação nossa, porque nós vamos estar numa situação muito parecida com essa que houve no dilúvio. E essa situação ela vai ser tão terrível que está escrito lá em Mateus 24, que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, essa intervenção direta do Senhor é necessária, porque nenhum outro pode fazer. Assim como a nossa salvação na cruz, nenhum outro podia fazer isso. Então, Deus, ele não usa de vaidade, ele usa de amor. Né? Quando ele se manifesta, né? Não é para querer se mostrar o Deus grandão, poderoso, é porque ele está nos resgatando, nos amando. Né? Conclusão, a Bíblia reflete a história humana e o Apocalipse, quer dizer revelação, nada mais é que a depuração interior do coração humano, contaminado pelo pecado dos deuses ou anjos caídos e manifestado nos fatos que já estão em curso na humanidade. Então, o que é a história? A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, o que ela é? É uma depuração do coração humano, onde entra a salvação e a perdição. Ou seja, se você crer, né, na palavra de Deus, que ela é algo que já vem antecipando as coisas, porque Deus conhece todas as coisas, e reflete a história humana e tudo que acontece dentro do coração humano e fora, né, você entende, né, que essa palavra é viva e que ela pode nos libertar, que ela pode nos tirar dessa confusão que é o mundo. Por quê? Porque sem a palavra de Deus, você não tem explicação para o mundo. Você não tem explicação para as coisas. Você tem uma ciência que ela é ateísta e ela não te dá nenhuma esperança. Né? É por isso que existe toda uma tecnologia para querer fazer o homem se tornar Deus, para prolongar a vida do homem. Porque não existe na ciência, se você abandonar a fé ou deixar de entender a palavra de Deus, por mais que você estude, tenha cultura, você jamais vai entender as coisas como de fato aconteceram. E aquilo que vai resgatar você para a salvação. Que a salvação é da ira de Deus. Né? E o Senhor providenciou, né, uma salvação porque ele vai extinguir o pecado da terra. Amém, irmãos? Então aqui tem um outro texto, complementando aquele lá, sobre a meditação sobre essa situação aí dos híbridos. Em Gênesis 6, de 1 a 6, a Bíblia descreve, aqui o título é A Origem da Opressão Humana. Por que hoje as pessoas oprimem as outras e matam, e buscam destruição e poder, né? Toda essa loucura que existe no mundo. Né? O que está por detrás? Em Gênesis 6, de 1 a 6, a Bíblia descreve que seres angelicais caídos, Benai e Elohim, invadiram a terra e geraram filhos, com as filhas dos homens gigantes ou néfilins. Néfilins quer dizer caídos em hebraico. Flávio José, um importante historiador judeu, também descreve faceta semelhante. A Ilíada de Homero relata a interferência de deuses na procriação da raça humana. Também outros relatos sumérios, babilônicos e egípcios fazem referência semelhante. Podemos ainda incluir os incas, os maias e os astecas do outro lado do oceano ou do hemisfério em relação aos egípcios. Portanto, se diferentes culturas e povos descrevem tais fatos, é estupidez ignorá-los e reputá-los apenas como lenda. Ainda mais com evidências atuais de visitas extraterrestres e de civilizações fora da Terra, mesmo que seja ainda em outra dimensão ou em um universo paralelo. Vale aqui qualquer tipo de especulação sobre o tema. O cruzamento desses seres com os homens gerou uma raça poderosa em força e inteligência, que dominou a Terra e a raça humana durante algum tempo. Esses seres híbridos, com aspectos humanos e angelicais, foram capazes de proezas imagináveis. Veja o que descreve os relatos gregos como a Ilíada de Homero.
mas também adquiriram a mortalidade dos humanos. Então, por que essa hibridização? Qual era a vantagem de tal cruzamento? O que os seres angelicais ganhariam com isso? Afinal, o homem é mortal e os ditos híbridos também se tornariam mortais. A especulação para a motivação é tema de outro ensaio. Contudo, a morte passou a ser cultuada. Os deuses tornaram-se os dominadores da psique, da alma e do destino humano. A sorte, ou a fortuna e o destino humano estavam na mão dos deuses. Hades e outros deuses exerciam domínio sobre os redutos do desconhecido humano. Abusar da ignorância da nossa raça era tão comum como jogar cartas de baralho hoje em dia, né? Ou seja, todo mundo hoje pratica, certo? Quando vai atrás de vidente, para pôr baralho, para tudo isso aí, está praticando a cultura desses deuses. Por isso que eu coloquei essa frase aí, tá? De adivinhos e coisas desse tipo. Porque lá no livro de Enoque fala que cada anjo ensinou uma maldade para o ser humano. Um ensinou a guerra, outro ensinou a bruxaria e assim por diante. Dá para perceber que, tanto social como psicologicamente, o homem passou a ser dominado, tanto que a história humana da opressão e do medo decorreu daí. O certo é que a Bíblia chama de demônios, que quer dizer seres ou espíritos inteligentes. A palavra demônio no grego quer dizer seres inteligentes. Tais seres híbridos, que uma vez foram desencarnados, ainda vagueiam pelo planeta, sendo responsável por todo tipo de maldade e opressão psicológica, sempre levando o incauto a desencadear ideias e atos grotescos e opressores, sem contar aqueles espíritos mais sutis, que se aninham ocultamente dentro das ordens sociais, influenciando a mente humana, com toda a forma de ideia opressora e maldosa. Então, a maldade ela não acontece só no mundo do crime, né, por causa de demônios, de poderes malignos, né? Todas essas pessoas que são presas e passam muito tempo no presídio acabam fazendo tatuagens e pactos, né? Porque essas quadrilhas exigem pactos até com entidades malignas, tá certo? E existe aquela maldade que está hoje nos níveis sociais, aquela maldade não explícita, certo? Que também é influência maligna. Então, a própria palavra de Deus fala em Efésios, né? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os impérios e potestades nas regiões celestiais. Tá certo? Então, vamos lá. A hibridização humana chegou a tal ponto que a história bíblica relata que os gigantes habitantes da terra de Canaã eram descendentes dos nefilins. Então, os seres que depois apareceram lá, os anaquins, que depois são destruídos, já com Josué e até mesmo com Davi, são descendentes desses gigantes. Né? Ok? A cidade suméria de Ur, de onde saiu Abraão, era tão paganizada que se alguém dissesse ser descendente de algum deus, não era motivo de qualquer admiração. Ou seja, todo mundo queria pertencer a algum deus, todo mundo queria fazer parte de alguma divindade, né? Eram escolhidas pessoas para ser sacrificadas aos deuses, certo? E eram escolhidas mulheres também para serem oráculos desses deuses, ou seja, eram mulheres que eram consagradas para serem adivinhas desse Deus. Né? Padã-Arã, uma cidade criada posteriormente pelo avô de Abraão, como uma tentativa de romper com os deuses sumérios e babilônios, continuou ainda mistificada com a religião pagã vindo da Babilônia. Então, o avô de Abraão fugiu desse lugar e tentou fundar uma cidade, mas não deu certo. Essa saída que o avô de Abraão tentou para, vamos dizer assim, fugir da idolatria. Né? O pai de Abraão era um idólatra. Né? Como uma tentativa de romper com os deuses sumérios e babilônios, continua sendo mistificada com a religião pagã vinda da Babilônia. Ela não conseguiu se libertar totalmente da sua idolatria, tanto que Abraão teve que sair de lá para poder começar uma nova sequência de eventos históricos que resgatassem a identidade humana. Durante o trajeto de Abraão, foi preciso criar um marcador genético, a circuncisão, como um código de separação para diferenciar os que descendiam de Adão dos que, porventura, eram remanescentes da já diluída hibridização dos homens com os deuses. Então, toda a raça humana ela acabou recebendo uma alteração no DNA. É tanto que o homem antes não era para comer carne. Depois do dilúvio, o Senhor abre mão e permite do homem comer carne.
Por quê? Porque a genética humana já estava alterada. Só Noé é que era puro, mas pode ser que a família, a esposa dele não era, e os filhos dele também não eram tão puros assim. Do ponto de vista antropológico e social, a opressão do homem sobre o homem se inicia mais longínqua com a história da raça humana, como a gente já viu aí. É curioso observar que isso sempre aconteceu. Quando algum grupo social influenciado por ideias pregressas admitiu possuir algum tipo de superioridade étnica, proveniente dos deuses ou de uma raça superior. Então, o nazista, ele também imaginava ser de uma raça superior, né? Ele tinha uma... ele defendiam que eles tinham uma superioridade genética. Raça essa superior por causa da descendência especial de seres supra-humanos, como alegavam os nazistas. Essa ideia pode parecer a princípio natural do ponto de vista sociológico, quando se diz que uma sociedade ou grupo adquiriu supremacia sobre outro, ou quando esse conquistou algum tipo de vantagem inteligente, bélica ou outra qualquer. Então, os sociólogos acham isso natural, os poderes querem dominar, né? A China agora querendo dominar o planeta. Quando eles estudam sociologia, eles acham isso normal. Não, isso é da história humana, da raça humana. Mas dentro da perspectiva da palavra de Deus, não é normal. O pecado não é normal. A dominação não é normal. Né? A morte não é normal. Né? O egoísmo não é normal. O poder maligno não é normal. Mas pensar somente em termos de grupos de evolução social, sem observar o incutimento de um pensamento anterior, é pura inocência. Veja, por exemplo, em várias culturas, o rei é tido sempre como descendente de algum ser divino, que lhe dava o direito de superioridade, de imposição e domínio sobre os demais. Né? O faraó no Egito era tido como a manifestação encarnada do Deus Sol. E assim por diante. Os reis babilônicos e sumérios também seguem as mesmas ideias. Esse incutimento de superioridade se tornou tão forte que, semelhantemente às ditas lendas da procriação vinda de Deus, estão presentes em todas as culturas. Tá certo? Ao contrário da ideia do Jardim do Éden, onde o homem deveria viver em paz e em harmonia com a natureza e com tudo que lhe cerca, os reis não poderiam trabalhar, mas somente seus servos. Não é à toa que a palavra trabalho se origine da palavra trepalho, que significa um jugo colocado sobre as costas dos escravos. É muito comum ainda hoje encontrar pessoas que não querem trabalhar simplesmente porque se acham superiores e acreditam que o trabalho é algo degradante do ponto de vista da sua moral pessoal. Outra influência é o culto à beleza e à inteligência de forma exacerbada. Não importa se o indivíduo é bom ou honesto, basta apenas que ele seja bonito e inteligente, assim como os deuses ou anjos caídos. Várias ideias colonizadoras que já houve durante toda a história humana, todas elas tinham como bem maior o reino protagonizante de tal ideia. Não importavam as vidas massacradas pelo poder opressor. Então, assim que acontece as guerras, não importa o que aconteça, importa a ideia que ele está trazendo, é a nova sociedade, é o massacre. Né? Ele vai matar muita gente para colocar uma nova ordem, como a gente está vendo aí no mundo. Está vendo aí hoje no mundo. Né? Mesmo as modernas revoluções ditas sociais massacravam vidas e vidas, com a ideia do estabelecimento de um novo estado de coisas. O engraçado não é que tais ideias tinham boas intenções, mas sim o fato de que alguém deveria ser superior a outro alguém para que o novo estado de coisas se estabelecesse. Né? Porque todo mundo diz que tem boa intenção. Né? Não, nós vamos melhorar, vai acabar com a pobreza, vai acabar com isso, com aquilo. E, no fundo, acontece a mesma desgraça. No final de tudo, né, acaba acontecendo a mesma situação de sempre. Tá certo? Então, vamos continuar. Só que eu me perdi aqui. Espera só um pouco aqui onde é que eu estou. Não é esse. Ah, é aqui. De tais revoluções, né, dessas revoluções que querem mudar o mundo, nós temos o bolchevismo, a revolução socialista, o nazismo, etc. É incrível perceber que todo grupo se organiza em torno de uma cabeça, e se essa cabeça está doente ou não, não importa. Ela jamais pode ser questionada, pois é dele que tudo procede. Então, Hitler não era questionado, Mussolini não era questionado, né? Esse Xi Jinping agora não é questionado.
Então, basta ele corromper as pessoas com dinheiro e ninguém se preocupa mais com nada. Se nós analisarmos a condição humana fora dessa visão de raça superior, veremos que todos nós estamos sujeitos às mesmas limitações. Todo mundo sente frio, fome, medo, etc. Admitir que um tipo humano é superior a outro, além de ser uma jogada de maldoso poder colonizador, né, é uma estratégia diabólica, essa ideia incute o medo da morte, baseado no julgamento moral de quem queira se rebelar a essa ordem natural estabelecida. Ou seja, o anticristo, assim como os ditadores, vão reinar por causa que as pessoas têm medo de morrer. Advogar essa ideia de tal processo natural descendida de Deus ou dos deuses, e por isso deve ser acatada sem o menor questionamento, né? Então eles dizem, não, isso é natural, isso sempre vai acontecer, isso sempre aconteceu no mundo, né? Tornou-se uma das maiores algemas psicológicas da alma humana usada pelas religiões. Então até as religiões já chegaram a defender determinadas revoluções e guerras, certo? Afinal, todo engendramento de escravidão e opressão humana se inicia na psique humana, no software ou na mente, para depois se estabelecer no hardware, isto é, no corpo do homem. Isso é típico de seres inteligentes que atuam na esfera mental e que não são perceptíveis na nossa pretensão materialista ciência experimental. Então, do mesmo jeito que nós vimos lá, que a imaginação humana e os pensamentos humanos eram todo perversos nesse versículo, eu estou comentando aqui que é exatamente ali onde começa toda a perversão e depois vem para o campo material. Durante vários estágios da humanidade, o progresso técnico e científico esteve ligado ao fato de que um rei ou um grupo queria erigir algum tipo de monumento de domínio perpétuo. Veja, por exemplo, as ruínas egípcias, sumérias, babilônicas, astecas, hindu, etc. Esses ícones de domínio, materializados na forma de pirâmides, torres, castelos, etc., deveriam perdurar na mente de várias gerações. Hoje em dia, tais monumentos continuam existindo, embora sejam mais sutis. Basta observar os ícones sutis do poderio econômico de alguns grupos que dominam o planeta globalizado. Esses grupos econômicos usam a mesma filosofia do anonimato dos seres espirituais, ou demônios, os quais exercem poder sutil sobre a humanidade. Então ninguém sabe quem são os maiores ricos do mundo, onde eles estão e como é que eles trabalham. Mas eles exercem esse poder sutil e anônimo, certo? Determinando as coisas aí, e essas grandes, esses órgãos internacionais estão sujeitos a eles, né? Talvez tais grupos nem mesmo saibam como essa sistêmica organização serve para mantê-los como dominadores. Talvez eles nem saibam como é que eles conseguem dominar, porque o inimigo usa deles, talvez eles não entendam. E, ao mesmo tempo, dominados pelas mesmas ideias de que a raça humana precisa de uma tal ordem natural das coisas. Da mesma forma, a inteligência desses seres vagantes, que são os espíritos, né, ou não, está em se manter no anonimato e deixar que a raça humana pense que todo pensamento de domínio opressor tem sua origem apenas na mente humana, e não tem. Querer poder para dominar não é apenas um pensamento humano, é um pensamento vindo de Satanás. A necessidade de tais seres tem de escravizar o homem descende do vazio existencial da queda deles, pois sem o amor de Deus, o narcisismo tomou conta dos seus corações, tanto dos homens quanto dos demônios, dos espíritos. Por meio do uso da força e do poder opressor, que consequentemente passou para toda a humanidade. Portanto, todas as afeições diabólicas ou demoníacas procedem da falta da presença de Deus. Satanás e os demônios tomam como um substituto do amor, né, e dos valores eternos as caricaturas grotescas geradas pelos seus sentimentos perversos. Ele era querubim da guarda, agora que quer ter tudo guardado sob o seu poder. Cuidava da adoração, agora quer ser adorado. Os anjos caídos deveriam ser vigilantes e guardiões da humanidade. Hoje eles são os que a corrompem. Todo esse poder maléfico que chegaram ao ponto de fazer toda a humanidade existir nele, em Satanás, e não em Deus. Então, ó, por que existe todo esse poder de tecnologia? Porque eles querem que o homem passe a existir dentro do mal, dentro do coração maligno. Né? Tanto o coração maligno está dentro do homem, como o homem dentro do coração maligno. Tá certo, irmãos? Então, essas aí são algumas reflexões sobre essa ideia dos Nefilins, né? Por que eles queriam poder, por que eles queriam dominar. E aí, já são 9h30,
Todo mundo viu as apresentações, não ficou faltando nada, né? Aí, se alguém não acreditar que os gigantes existem, eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês, e vocês podem fazer os comentários depois. Em 1848, o presidente Abraham Lincoln visitou as cataratas do Niágara e ficou tão impressionado com a beleza dessa maravilha natural que escreveu algumas notas, incluindo as seguintes: quando Colombo viu pela primeira vez este continente, quando Cristo sofreu na cruz, quando Moisés conduziu Israel através do Mar Vermelho, mas ainda quando Adão veio da mão do seu Criador. Então, como agora, Niágara rugiu aqui. Os olhos daqueles gigantes extintos, cujos ossos ocupam os montes da América, têm admirado o Niágara, como os nossos agora. Durante o século XIX, foram descobertas muitas histórias de restos esqueléticos anormalmente longos em antigos montes espalhados pela América do Norte. Hoje, nenhum único meio de comunicação mencionou nada sobre os antigos gigantes ou descobertas do passado. Se um esqueleto gigante for descoberto, ele provavelmente seria censurado e escondido do público. Não era assim no século XIX ou início do século XX. Quase todos os anos havia pelo menos algumas manchetes que alegavam a descoberta de esqueletos gigantes antigos. Parecia ser normal encontrar ossos de gigantes na América quando os primeiros colonos desenterraram montes antigos para fazer estradas, fazendas e edifícios. O New York Times, em particular, escreveu muitos artigos sobre as descobertas de gigantes. Vamos ler algumas, começando por esta, intitulada Os Ossos de um Gigante Encontrado, publicada em 5 de maio de 1882, que diz: um crânio de tamanho heróico e formação única foi descoberto entre as relíquias dos construtores de montes no Vale do Rio Vermelho. O monte tinha 18 metros de diâmetro e 3 metros de altura. Perto do centro, os ossos de uma dúzia de homens e mulheres foram encontrados misturados com os ossos de vários animais. O crânio em questão era o único em perfeito estado e foram encontrados ossos anormalmente grandes perto dele. O homem que o segurava era claramente um gigante. Uma investigação minuciosa do monte e do seu conteúdo será conduzida pela Sociedade Histórica. Outro jornal, publicado em 5 de maio de 1885, noticiou: na semana passada, um pequeno monte perto de Homer foi aberto por estudantes que encontraram um esqueleto. Hoje foi feita uma investigação mais profunda e vários metros abaixo da superfície da terra, numa enorme abóbada com chão de pedra e coberta com casca, foram encontrados 4 esqueletos enormes, 3 com mais de 2 metros de comprimento e outro 2,5 metros. Este artigo do San Antonio Express fala de um crânio enorme que tem o dobro do tamanho de um crânio humano, incluindo uma imagem. O artigo diz: acredita-se que o crânio do gigante da praia descoberto pelos trabalhadores do WPA, perto de Victoria, seja o maior encontrado no mundo. Uma cabeça normal também foi encontrada. Que o Texas tinha um gigante na praia há muito tempo parece provável por causa do enorme crânio recentemente descoberto num monte no condado de Victoria. Acredita-se ser o maior crânio humano jamais encontrado nos Estados Unidos e provavelmente em todo o mundo. 2 vezes o tamanho do crânio de um homem normal. Os fragmentos foram escavados por W. Duffin, um arqueólogo que estava escavando o monte no condado de Victoria sob um projeto da WPA patrocinado pela Universidade do Texas. No mesmo monte e no mesmo nível foi encontrado um crânio de tamanho normal. Peças retiradas do monte foram reconstruídas no laboratório da WPA sob a supervisão de antropólogos físicos. Está em curso um estudo para determinar se o enorme crânio pertencia a um homem que pertencia a uma tribo de homens extraordinariamente altos, ou se o crânio pertencia a um membro anormal da tribo, um caso de gigantismo. Vários ossos humanos enormes foram desenterrados no local. Outro artigo do New York Times, escrito em 1897, indica: um dos 3 montes recentemente descobertos nesta cidade foi aberto e nele foi encontrado o esqueleto de um homem gigante. Os ossos medindo da cabeça aos pés
mais de 2,7 metros de comprimento, estavam em bom estado de conservação. O crânio era tão grande como meio alqueire. Algumas barras de cobre finamente temperadas e outras fontes estavam perto dos ossos. O monte onde essas relíquias foram encontradas tinha 3 metros de altura e 9 metros de comprimento, variando de 1,8 a 2,4 metros de largura. Os outros 2 montes mais pequenos serão escavados em breve. Este artigo do Sample Globe, escrito em 1904, afirma: os ossos de um esqueleto humano de 3,65 metros de altura são escavados no Nevada. Escavadores de cascalho descobriram hoje, a uma profundidade de cerca de 3,65 metros, muitos ossos, parte do esqueleto de um ser humano gigante. Dr. Samuels examinou-os, alegando que eram os ossos de um homem que devia ter pelo menos 3,65 metros de altura. Aparentemente, essas descobertas eram normais na época e não foram escondidas do público como são hoje. As descobertas de esqueletos gigantes não se limitaram à América do Norte. Este artigo fala de um esqueleto gigante encontrado em uma caverna no México. O artigo diz: Charles C. Clapp, que regressou recentemente do México, onde tem estado encarregado dos interesses mineiros de Thomas W. Lawson, chamou a atenção do professor Agassiz para uma grande descoberta. Ele encontrou uma caverna no México que continha 200 esqueletos de homens, cada um com mais de 2,4 metros de altura. A caverna era evidentemente o cemitério de uma raça de gigantes que precedeu os astecas. O Sr. Clapp arranjou os ossos de um destes esqueletos e encontrou um comprimento total de 2 metros e 40 centímetros. Outros artigos mencionam as descobertas de gigantes na Europa. Este artigo de 1892, escrito pelo Globo de Ouro, fala sobre a descoberta de uma raça de gigantes na França moderna. Diz ele: no ano de 1890, alguns ossos humanos enormes, 2 vezes maiores do que os comuns, foram encontrados nos túmulos de Castelnau e desde então foram cuidadosamente examinados pelo professor Kiener, que, embora admitindo que os ossos são de uma raça muito alta, no entanto os acha anormais em dimensões e aparentemente em crescimento mórbido. Sem dúvida, eles reabrem a questão dos antigos gigantes, mas eles não fornecem provas para decidir. Você não tem ideia de quantos outros artigos de jornal encontramos. Houveram descobertas de gigantes em todo o mundo e agora cientistas e arqueólogos estão fingindo que isso nunca aconteceu. Este artigo, intitulado Quando os gigantes vagavam pela Terra, fala sobre as descobertas históricas dos gigantes desde a época do Império Romano até o século XIX. Aqui o que ele afirma: o passado foi mais prolífico na produção de gigantes do que o presente. Em 1830, um desses gigantes que estava exposto em Rouen tinha 3 metros de altura e o gigante Galabra, trazido da Arábia para Roma na época de Cláudio César, tinha a mesma altura. O Fanon, que vivia na época de Eugênio II, tinha 3,5 metros de altura. O cavaleiro Scrogg, em sua viagem ao pico de Tenerife, encontrou uma das caveiras daquela montanha, a cabeça de um gigante que tinha 60 dentes e não tinha menos que 4,5 metros de altura. O gigante Faragos, morto por Orlando, o sobrinho de Carlos Magno, supostamente tinha em média 8,5 metros de altura. Em 1814, perto de Saint-Germain, foi encontrado o túmulo do gigantesco Insolente, que não tinha menos que 9 metros de altura. Em 1590, perto de Rouen, foi encontrado um esqueleto cuja cabeça era um alqueire de milho. Tinha 27 metros de altura. O gigante Bacrist tinha 6,7 metros de altura. Em 1623, perto do castelo de Dauphine, foi encontrado um túmulo de 9,7 metros de comprimento, 4,8 metros de largura e 2,4 metros de altura, no qual as palavras Quentolocus Rex estavam escritas em pedra. O esqueleto foi encontrado inteiro com 7,62 metros, 3 metros ao longo dos ombros e 1,5 metros do peito para as costas. Mas a França não é o único país onde os esqueletos gigantes foram desenterrados. Perto de Palermo, Sicília, em 1516, foi encontrado o esqueleto de um gigante de 10 metros. Perto de Magrino, na mesma ilha, em 1816, foi encontrado o esqueleto de um gigante de 9 metros, cuja cabeça era do tamanho de uma cabeça de porco e cada dente pesava 5 onças. Embora, no momento em que essas descobertas foram tornadas públicas, uma vez que os esqueletos foram levados para os respectivos museus e instituições históricas, eles desapareceram completamente, ninguém mais falou sobre eles.
Aqui está um mapa de todos os relatórios de gigantes na América do Norte. É realmente incrível quantos são. Quase todas as descobertas acabaram na Smithsonian Institution, e já sabemos como são boas em encobrir grandes descobertas. Há também supostos relatos de Smithsonian comprando esqueletos gigantes escavados por cidadãos que desapareceriam e que nunca mais seriam ouvidos. O Smithsonian até tinha uma divisão especial para explorar montes antigos e supostos cemitérios gigantes. Uma famosa descoberta de um gigante também foi encoberta pelo Smithsonian, o gigante de San Diego de 1895, que era um gigante mumificado de 2,4 metros de altura, que havia até uma imagem de múmia gigante que foi mostrada em vários jornais. A múmia foi inspecionada por muitos cientistas depois disso, e o gigante de San Diego foi comprado pelo Smithsonian. 13 anos mais tarde, em 1908, quando a múmia estava sendo exibida, o Smithsonian fez alguns testes que a qualificaram como uma farsa, indicando que ela era feita de gelatina. O fato de ter levado tanto tempo, depois de investir tanto dinheiro para comprá-la, mais o fato de ter sido cuidadosamente inspecionado por especialistas 13 anos antes, sugere que há mais do que se pode imaginar. Será uma coincidência que absolutamente todas as culturas e religiões contêm histórias sobre os antigos gigantes que vagueavam pela Terra? A civilização suméria, que se diz ter começado em cerca de 6.000 anos antes de Cristo, fala de uma raça de gigantes que governou os sumérios e há muitas representações deles. Os registros sumérios falam de um rei gigante chamado Gilgamesh, que governou durante 126 anos. Ele é visto pelos estudiosos como uma figura histórica, já que as inscrições que foram encontradas confirmariam a existência de outras figuras associadas a ele. No Antigo Egito, há centenas de ilustrações de gigantes e registros egípcios que descrevem todas as dinastias dos faraós como sendo uma raça de gigantes, e centenas de sarcófagos gigantes foram encontrados, mas as múmias neles já haviam sido saqueadas há muito tempo. Esta inusitada história, intitulada Gigantes Egípcios Pré-Históricos, foi publicada em vários jornais, indicando: em 1881, quando o professor Timmerman estava explorando as ruínas de um antigo templo de Ísis nas margens do rio Nilo, 16 milhas abaixo de Najar de Sfard, ele abriu um caminho de túmulos no qual algumas raças pré-históricas de gigantes haviam sido enterradas. O esqueleto menor foi examinado durante o período em que Timmerman estava cavando em Najar de Sfard e ele tinha cerca de 2 metros de comprimento e o maior, 3,5 metros. Descobriram-se grandes quantidades de tábuas memoriais, mas não havia registro de que estivessem sequer na memória de homens de tamanho extraordinário. Acredita-se que os túmulos datam de 1043 a.C. De acordo com o jornal alemão Bild, um empresário chamado Gregor Spory tirou várias fotos de um dedo mumificado gigante em 1988. O dono do dedo era um ladrão de sepulturas reformado que encontrou o dedo numa sepultura não revelada. O dedo tem quase 1,5 metro de comprimento e, se for genuíno, pertenceu a alguém estimado em ter de 4 a 5 metros de altura. O dono do dedo tinha um certificado indicando que o pé era autêntico juntamente com um raio-x. Mais tarde, quando Spory voltou ao Egito para comprar o dedo, o proprietário desapareceu, deixando-nos apenas as fotografias da descoberta. O livro de Gênesis, que é o primeiro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento, conta a história de uma raça antiga de gigantes chamada os Nefilins. A história dos gigantes Nefilins é muito elaborada em um outro manuscrito antigo, o livro de Enoque. Aparentemente, os guardas, que eram anjos caídos, acasalaram-se com as mulheres da terra e, como resultado, os gigantes Nefilins nasceram. Sabemos que estes manuscritos antigos descrevem a grande enchente, uma grande inundação que, de acordo com dados científicos, aconteceu. Se a enchente bíblica é real, os gigantes Nefilins também poderiam ser? As histórias sobre gigantes não terminam aí. Toda a tribo indígena americana fala sobre quando os gigantes costumavam governar a América do Norte, e houve guerras brutais entre os gigantes e os índios americanos. As tribos tiveram que se unir contra um grupo de gigantes canibais ruivos que lutaram até a sua extinção. A existência de gigantes poderia explicar uma das enormes estruturas megalíticas do mundo, da qual ainda não se explica como elas foram movimentadas.
como a Pedra da Mulher Grávida de Baalbek, no Líbano, que pesa 1.242 toneladas. No Monte Shoria, no sul da Sibéria, pesquisadores encontraram uma enorme parede de pedras de granito. Estima-se que algumas dessas pedras de granito gigantes pesam mais de 3.000 toneladas, mais do dobro do peso das do Líbano. É interessante notar que o nome original de Stonehenge era a Dança dos Gigantes, ou o Anel dos Gigantes. Stonehenge é um nome saxão posterior que se traduz para The Hanging Stones, as pedras penduradas. Os gigantes também fazem parte da mitologia celta, grega e romana, hindu, budista, nórdica e até mesmo do folclore shintoísta japonês. Na verdade, há um vídeo incrível de um antigo desfile militar no Japão Imperial, no qual os japoneses mostram orgulhosamente este nome gigante, este enorme gigante, e o desfilam junto com os soldados imperiais. Disse que este gigante foi o último membro de uma tribo de gigantes chamada Shasha, que vivia numa ilha chamada Harajima. Enfim, há muitas histórias de gigantes. Flávio Joséfos, um estudioso e historiador judeu do primeiro século, escreveu: por esta razão, mudaram seu acampamento para Hebrom, e quando o levaram, mataram todos os habitantes. Até então, permanecia a raça dos gigantes, que tinham corpos tão grandes e tão diferentes dos de outros homens, que eram espantosos de se ver e terríveis de se ouvir. Os ossos destes homens ainda hoje são mostrados, ao contrário das relações credíveis de outros homens. Os ossos desses homens ainda hoje são mostrados, ao contrário das relações credíveis de outros homens. Durante 1500, quando os navegadores espanhóis exploravam as costas americanas, também se observavam vistas de gigantes enormes. 3 capitães de navios espanhóis relataram nativos superiores ao normal em suas expedições na América, assim como Francis Drake, o capitão John Smith e muitas outras testemunhas notáveis. Isto é o que o capitão John Smith escreveu sobre eles. Os Saskatchewans são gigantes humanos. Eles mediram a panturrilha da perna do maior homem e descobriram que era cerca de 3/4 de 1 metro, e todos os outros membros estavam em proporção. Em 1519, o explorador espanhol Alonso Álvares de Pinheda estava mapeando as costas da costa do Golfo, marcando os vários rios, baías, marcos e portos potenciais. Não muito longe de onde os rios chegaram ao Golfo do México, ele encontrou uma grande cidade e cerca de 40 pequenas vilas nas proximidades. Ele descreveu ter visto muitos gigantes vivendo nele e, curiosamente, uma raça de pequenos pigmeus também viveu lá. Pinheda descreveu as tribos próximas ao Mississippi como uma raça de gigantes entre 10 e 11 palmos e uma raça de pigmeus de apenas 5 ou 6 palmos. Talvez o mais intrigante e mais conhecido dos gigantes reais na era da exploração começou com a história do grande explorador português, Ferdinand Magellan. Entre os anos de 1519 e 1522, Magellan embarcou em sua mais famosa viagem, uma ousada expedição para encontrar uma boa rota para as Ilhas Molucas, no leste das Índias, que resultaria na primeira circunnavegação do globo. Magellan recebeu o comando de 5 navios e um deles os tirou do caminho para a distante Patagônia, no sul da América do Sul. Foi lá que a expedição encontrou uma visão bastante desconcertante. Aqui está um excerto do diário do cronista oficial de Magellan. Quando saímos daquele lugar, finalmente chegávamos aos 49,5 graus em direção ao Polo Antártico. Como era inverno, os navios entraram no porto seguro para o inverno. Passamos 2 meses naquele lugar sem ver ninguém. Um dia, vimos um homem nu de estatura gigantesca na costa do porto, dançando, cantando e jogando pó na cabeça. O capitão-general, Magellan, enviou um dos nossos homens ao gigante para realizar as mesmas ações como um sinal de paz. Uma vez isso feito, o homem levou o gigante a uma ilhota na presença do capitão-general. Quando o gigante estava sob a presença do capitão-general e de nós, ele se maravilhou muito ao sinalizar com um dedo para cima, acreditando que tínhamos vindo do céu. Ele era tão alto que chegamos à sua cintura e ele era bem proporcionado. É importante notar que o relato acima é extraído do diário do cronista oficial da viagem de descoberta de Magellan. Esta é a única pessoa acima de todas as outras cuja tarefa é registrar e manter um registro tão preciso quanto possível dos eventos e atividades, sejam eles exóticos ou mundanos. Essa pessoa não é apenas responsável perante o comandante da viagem, mas também perante o rei do país pelas suas histórias testemunhais como testemunho completo e preciso,
dos acontecimentos ocorridos durante a viagem. Com base na sua posição e responsabilidades, o seu testemunho em primeira mão de encontros com gigantes deve ser aceita como informação precisa de uma testemunha irrepreensível. Fazer o contrário é trivializar a importância da credibilidade fundamental dos cronistas. Anos mais tarde, em 1539, houve também a história de Hernando de Soto, outro explorador que encontrou inúmeros gigantes em suas aventuras na porção sudoeste do que hoje é os Estados Unidos. De Soto partiu de Tampa Bay, Flórida, com centenas de homens e ao longo do caminho supostamente encontrou tribos nativas que eram governadas por gigantes. Um deles era o chefe Tuscaloosa, que estava no oeste do Alabama e se tornou um homem gigante e corpulento que se levantou entre os outros. Também há relatos do conquistador e explorador espanhol Hernando de Alcarón, que tentava encontrar um rio que pudesse ser usado para mover suprimentos para as tropas espanholas, entre as constelações de Califórnia e do México. Alarcón acabaria por passar ao longo do Rio Colorado até o Grand Canyon, e durante esta viagem, ele e os seus homens aparentemente encontraram uma tribo de pelo menos 200 guerreiros gigantes, de 3 metros de altura. Os gigantes deveriam ser muito agressivos, mas Alarcón acalmou-os com presentes e outras ofertas de paz. O conquistador Francisco Conorado também relatou ter encontrado tribos de gigantes durante sua busca do sudoeste em busca do lendário Eldorado. Em alguns casos, havia provas físicas desses gigantes, como foi o caso do conquistador Bernal Díaz del Castillo, que serviu Hernán Cortés durante a conquista espanhola do México. Nas páginas do registro detalhado sobre a conquista e posterior colapso do Império Azteca, há uma história sobre uma raça de gigantes que, de acordo com os tlacs caltecas, já habitaram a região. O chefe da tribo mostrou os restos desses gigantes misteriosos como prova do que Castilho escreveria. Disseram que seus antepassados lhes disseram que homens e mulheres enormes, com ossos enormes outrora, habitavam entre eles. Mas, como eram pessoas más, com hábitos perversos, lutaram até a morte, e os que ficaram, morreram. E para que pudéssemos ver a altura desses gigantes, eles nos trouxeram o osso da perna de um deles, que era muito grosso, e tinha a altura de um homem de tamanho normal, e era apenas o osso da perna, do quadril ao joelho. Me medi com o osso, e ele era tão alto quanto eu, embora eu seja da altura média. Trouxeram pedaços de ossos do mesmo tipo, mas foram comidos e descartados na terra. Ficamos espantados com o tamanho deles e tivemos a certeza de que deve ter havido gigantes naquela terra. Havia tantos relatos de verdadeiros gigantes sendo encontrados na América do Norte e do Sul na era da exploração, e tais histórias se desvaneceram com o tempo, até quase serem esquecidas. Há coisas, porém, que não podem ser esquecidas. Estão literalmente escritas em pedra, que é o caso de uma pegada gigante na África do Sul. Esta é a pegada mais espetacular em uma rocha encontrada até hoje em toda a Terra. Existem outros, no entanto, como a pegada gigante de Pinhã, mas nenhum é tão formado como o encontrado na África do Sul. Descoberto em 1931 por um agricultor chamado Stoffel Coetzee durante a caça, tem sido nos locais mais controversos na pesquisa arqueológica e geológica. A pegada é de cerca de 1,3 metros de comprimento, sugerindo que a criatura que o deixou pode ter tido de 7 a 8 metros de altura. A pegada é conhecida pelos habitantes locais como a Pegada de Deus ou a Pegada de Golias, e histórias de antigos gigantes são contadas em toda a região. Os céticos rejeitam a pegada dos gigantes com o argumento de que ela foi formada devido à erosão natural. No entanto, o professor Pieter Wagner, da Universidade de Port Elizabeth, África do Sul, disse: há uma chance maior de que pequenos homens verdes tenham vindo do espaço e lambido com a língua do que ter sido criado devido à erosão natural. A julgar por todas as descobertas mencionadas, juntamente com todos os contos históricos que mencionamos, é possível que os gigantes tenham realmente existido. Será possível que em algum lugar remoto, espécies desses seres enigmáticos ainda estejam vivas, escondidas da humanidade? Não podemos terminar esse vídeo sem mencionar o encontro mais famoso com os gigantes, que não aconteceu nos tempos antigos, mas em 2002. Esse encontro, ainda confidencial pelo governo dos Estados Unidos, foi revelado no popular programa de rádio Coast to Coast, depois que testemunhas foram e contaram suas histórias anonimamente.
Os eventos alegadamente ocorreram em 2002, nos desertos do Afeganistão, onde uma equipe do exército dos Estados Unidos foi perdida. Uma equipe especial de força foi enviada para investigar o que aconteceu, e os soldados subiram trilhas de montanha até a entrada de uma grande caverna. Ao redor da caverna havia pedaços de equipamento militar dos Estados Unidos, bem como equipes espalhadas com vestígios de sangue. A força especial estava prestes a entrar na caverna para procurar os soldados perdidos, quando um humanoide ruivo de 4 metros de altura, com dentes duplos, surgiu e os atacou. Segundo testemunhas, o gigante furou um dos soldados com sua lança, matando-o no local antes que o resto da equipe pudesse derrubá-lo, atirando no rosto dele por 30 segundos. Quando o gigante estava morto, a força especial entrou na caverna e encontrou restos de ossos humanos, concluindo que a criatura era um canibal. Quando este incrível incidente foi relatado à sede, o corpo do gigante foi levado para um helicóptero para ser transferido para um local secreto nos Estados Unidos para estudo. O gigante pesava cerca de 500 quilos, um peso estimado pela equipe que o transportou do local de recolha para os Estados Unidos. O gigante usou uma lona ou pele de animal para proteger os seus pés como uma espécie de mocassins. Se houve um gigante escondido durante tantos anos nas cavernas do Afeganistão, sem ser descoberto, devemos assumir que esse gigante não deve ser o único que vive nesse planeta. Certamente deve haver outros vivendo em algum lugar. Essa misteriosa criatura foi filmada no deserto de Portugal, há alguns anos atrás. Poderá haver outro gigante a esconder-se da espécie humana? Pensando em todas as descobertas classificadas que existem, devemos considerar-nos afortunados por existirem dinossauros há milhares de anos. Se isso fosse um segredo, quem acreditaria que existiriam criaturas com mais de 53 metros de altura como os dinossauros? E se sabemos que répteis, pássaros, peixes e plantas gigantes existiam na Terra? Será tão difícil acreditar que os humanoides gigantes também existiam e talvez até ainda existam? Vamos deixá-lo responder isso, culminando este vídeo com esta incrível citação de Mark Twain que afirma: "A verdade é mais estranha que a ficção, mas é porque a ficção é obrigada a aderir às possibilidades que a verdade não é." Obrigado por assistir. Clique no botão gostei se você gostou do vídeo e se você é novo por aqui, inscreva-se e clique no botão notificações para não perder os vídeos incríveis que estão por vir. Então, irmãos, aí estão livres para o comentário. Quem quiser fazer pergunta, comentar. Tá bom? Fiquem à vontade. É isso aí. 10 horas. Falei que ia demorar hoje, que tinha bastante material, e olha que eu não mostrei tudo, hein? Eu tô assim, não sei o que falar, porque... Não tá saindo som, irmão? Tá mudo o seu som. Ah, não, sou eu que desliguei aqui. Pode falar. Ah, tá ouvindo agora? Tô. Tava falando antes, né? Eu não tava ouvindo, eu tinha desligado meu som para não dar eco, mas pode começar de novo, pode falar onde você tinha falado. Não, eu fiquei impressionada com as imagens e com o vídeo. Uhum. No caso dos gigantes, os Néfilins, né? Os Néfilins, eles tinham relação com os animais, isso na época antes do dilúvio? Não, eles deveriam ter algum poder especial, né? Para fazer a mistura dos seus animais, da genética humana ou deles, né? Com os animais. Uhum. E os animais se tornaram gigantescos também, né? Aí tem várias explicações para que os animais tenham se tornado gigantescos. Um, que o campo magnético da Terra era mais intenso, uhum. A atmosfera era diferente e tudo crescia mais alto. E por isso que na antiguidade todo mundo vivia muito tempo. Então eles também acham que essa característica de crescer muito alto era comum. Mas o que é mais
destacado não é o fato de ser grande, era o fato de eles ter vindo a procedência de onde eles vieram, né, que eles eram chamados de caídos. Porque se for verdade que o campo magnético fazia... Porque teve um cientista que ele colocou um aquário dentro de uma bobina de campo magnético e aumentou a atmosfera, e os peixes nesse aquário cresceu. Tem um vídeo no YouTube mostrando. Então, se for verdade isso, então a diferença era a procedência desses outros seres, né? Que na época era muito claro para eles que eles não tinham vindo da Terra, tinham vindo do céu. Que é por isso que eram chamados de caídos. Essa é a ideia. Porque agora tem montanhas, é que eu não mostrei, tem montanhas com formato de pessoas também. Aí seria... No caso, foi no dilúvio que morreram, a grande maioria. Foi. No livro de Enoque, Deus dá ordem para que sejam mortos todos eles, né? Inclusive os anjos vêm em batalha, Gabriel, né, e Miguel e alguns anjos lá vêm em batalha para destruir os filhos desses anjos caídos. Mas como que tem ainda algumas reportagens, como apareceu o vídeo ali, né, que historiadores, no caso, encontraram alguns gigantes, claro que não eram gigantes. Então, aí o que acontece é o seguinte, alguns fugiram para o interior da Terra. Algumas teorias dizem que alguns fugiram para o interior da Terra, que a Terra tem um espaço oco e que lá tem uma habitação, porque já houve navegantes que se encontraram com pessoas gigantes. E a questão genética, ela permaneceu também, né? Então, por isso que Deus proibia que o povo de Israel se misturasse com povos gentios. Porque a genética ainda podia gerar gigantes, sabe? Assim como uma coisa meia... Quando sai um filho diferente, né? De uma família, as pessoas têm vários filhos e eles saem com uma genética um pouco diferente. É chamado de gene recessivo, né? Aquele gene que está constando, mas só aparece depois de muita procriação. Então é possível isso também. Aí vai de especulação, de saber, né? Agora, tem alguns historiadores que acham que depois do dilúvio, Satanás fez uma outra tentativa, né, de procriação de gigantes. Entendeu? É por isso que Davi encontrou gigantes, Josué encontrou gigantes e tal. Eles aparecem. Uns dizem que eles escaparam para o centro da Terra e depois tornaram a aparecer. Outros dizem que é por causa da genética, né? E outros dizem que foi uma outra tentativa depois do dilúvio. Tem essa, mas o fato é que eles aparecem, né? Bom, se ninguém for mais fazer perguntas, eu vou cancelar a gravação e o vídeo vai ficar aqui com esse tema. Ninguém mais tem? Irmã Geusa? Tem pergunta, irmão Arthur? Só ligar o microfone, perguntar, comentar, acrescentar alguma coisa. E aí eu vou colocar esse vídeo daqui a pouco, eu não sei, eu vou ter prova amanhã, mas até amanhã eu acho que eu coloco ele. Professor, fale. Os anjos eram designados como filhos de Deus também? É exatamente aquilo que eu mostrei, né? A palavra Benai Elohim é designada para anjos. Certo. Quando Satanás, lá naquela descrição de Jó, que os filhos de Deus vieram, né, e Satanás veio, a palavra lá é Benai Elohim. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e vê, ele manda 3 homens e aparece um quarto, ele chama de Benai Elohim. Entendeu? Essa era a designação para... Eles são dados como mensageiros de Deus também? Como mensageiros de Deus. Só que esses específicos do Gênesis 6 são os caídos, são os desobedientes. Não são os anjos que são fiéis. Esses são os que se perverteram. E seguiram a Satanás, né? Certo. É isso aí. Então eu vou parar aqui.
Fale. Para mim é isso. É complicado, irmãos, quando a gente não tem uma visão assim, isso assusta, né? Mas a gente vai conferindo uma coisa e outra, vai pesquisando, uma hora você percebe que é isso mesmo. Talvez tenha... Alguma coisa dessa, né? Hã? Que aquilo começa a bater, né? De alguma forma. As informações começam a bater. Agora, é possível que algumas teorias não sejam muito bem o que de fato aconteceu, mas porque a gente tem a dúvida, né? E alguns outros relatos, né? Para juntar todos esse pedaço do quebra-cabeça, né? Fica faltando algumas peças para a gente entender tudo. Né? No caso, esses anjos caídos que se tornaram, lógico, são os demônios, né? Eles se manifestam em pessoas, né? Porque tem várias categorias, né? Tem os demônios que eles aparecem, eles conseguem se imitar como se fosse uma pessoa, né? Ele engana como se fosse uma pessoa que morreu, por exemplo, e ele consegue enganar a pessoa, né? E tem esses que se manifestam, né? Que a pessoa ela recebe uma entidade. Eu já vi isso acontecer. Então, assim, essas são outro tipo, outra categoria de anjos caídos que se tornaram, né, demônios, né? Então, são outro tipo de anjos caídos, esses que se manifestam, assim. Pelo que dá para ver é o seguinte, como houve aquela hibridização, quando eles morreram, os espíritos deles ficaram vagantes. Porque nós, quando morremos, nós vamos para um lugar determinado. Claro. Os anjos, normalmente, têm a sua habitação determinada. Só que esses daí, eles ficaram vagantes, porque eles nem podiam ir para o lado humano e nem iam poder ir para o lado dos anjos, né? Então, Jesus, ele chegou a ter contato com esse tipo de demônio que foi no caso dos demônios de Lago Gadareno, né? Exatamente. Eram legiões, né? Não tinha um nome específico, mas era muitos. Que foram para os corpos, porque... esse pessoal que pratica Umbanda e Candomblé, eles servem a esses anjos espíritos vagantes daí da Terra, né? Que são os filhos do... Entendi. Uhum. Tranca-rua, aí, tudo isso. Sim, essas coisas sem nome. Eu já li um livro da Rebecca Brown, até tudo, alguns livros dela, tudo que ela fala, né, que sobre uma bruxa, tal, que ela converteu, mas só que ela relata no livro, né, o que ela fazia, né, como é que eram os rituais e tal. E ela conta que existia lobisomem, assim, quando eu comecei a ler aquilo, meu Deus, que a pessoa realmente, a manifestação, a pessoa se transforma até mesmo num animal, consegue se transformar, sabe, como se fosse um lobisomem, até um vampiro, no caso, a pessoa realmente toma sangue, a manifestação tamanha, né. É impressionante esse tipo de informação, né? Porque o mundo espiritual é algo assim que... Uhum. Se você procurar na internet, você encontra... Mas a gente percebe que tem informação e é real que o mundo espiritual ele existe porque, né, a gente sente, a gente sabe e eu já presenciei isso. Muitas coisas, né? Então, sim, pode falar. Não, só que é impressionante, assim, todas essas informações, assim, eu ainda estou precisando processar. É chocante. Então, tem uma... Aqui, ó. Eu colecionei aqui um monte de fotos, né? De coisas bem estarrecedoras aqui, ó. Uma mulher gigante, uma sereia, né? Um homem gigante, uma cachoeira em formato de caveira, ó.
certo? Então, eu fui colecionando várias fotos aqui, porque isso aqui é colocado como se fosse uma pareidolia, que eles chamam, né? Olha aqui. Essa montanha aqui, ó. Olha essa montanha aqui no formato de uma pessoa deitada. E por que tem tantas delas? Não estou vendo, não estou vendo. Uhum. Por que tem tantas dessas montanhas, né? Tem uma que é um formato de uma criança deitada. Além do que, tem fotos, né? De homens de estatura muito grande, né? Ah, tá. Mas se for ver os jogadores até mesmo os jogadores da NBA, né? Uhum. Meu Deus, os caras são uns armários, assim, de Olha lá, diversos. Híbridos, né? Tem um cientista que ele achou sereia de verdade. Ele ouvia um barulho quando ele fazia pesquisa de petróleo. E aí ele colocou ele copiou aquele barulho, gravou e colocou no submarino. Aí apareceu uma sereia na janela do submarino, que era o barulho que a sereia fazia. Olha essa montanha aqui, ó. É incrível os detalhes, né? Como é que as montanhas, a natureza simplesmente resolve fazer montanhas assim, né? E esse elefante aqui, ó. Aí o pessoal chama de pareidolia, mas não é pareidolia, porque eu sei o que é pareidolia. Olha esse cara aqui parecendo o Shrek, ó. Cada figura. O mundo, na verdade, ele é muito, muito estranho, né? A gente é que vive fora, né? O mundo é muito estranho. Se você for ver aqui, ó. Verdade. Tem como mandar depois lá na nossa classe lá algumas fotos, algumas imagens, assim, eu mando. Acesso, assim. Tá. Porque às vezes é muito difícil encontrar na internet. Uhum. Olha aqui. Nossa. Então foi no dilúvio que eles foram mortos. Porque o que aconteceu? No dilúvio não foi só inundação, né? Foi raios, trovões, relâmpagos, né? E um raio, quando ele desce, ele pode petrificar uma pessoa. Sabe? Se ela... Então tem várias coisas aqui. Tem um que é um vídeo, quer ver? Vejam esse vídeo aqui como é interessante. Porque se falasse assim, aqui e acolá acha uma montanha com cara de gente, tudo bem, mas é um monte. Aqui, ó. Vou apresentar esse aqui agora. Deixa eu colocar no começo. Tá vendo aí? Sim. Como é que pode? Uma montanha em formato de mulher, montanha em formato de criança, com detalhes de corpo, de dedo. Sim, sim. É muito. E as pessoas lá, o turista, né? Isso aí era lá no Iraque. Eles vão lá visitar. Professor, mas esses gigantes, eles não eram, como eu vou colocar essa expressão, filhos de Deus, né? Eles não eram criaturas, eles não tinham a autorização de Deus, no caso. Não, eles não tinham autorização
para vir na Terra na forma como eles vieram, né? Eles não vieram aqui em missão como aqueles que apareceram em Abraão, né? Porque no mundo espiritual, eu imagino que quando eles se materializavam, eles podiam se materializar do tamanho que eles quisessem, sabe? Eu imagino assim. Eles tinham a liberdade de escolher até o tamanho de que eles podiam se materializar. Mas, então, a gente não, na verdade, não conhece mais do que isso, né? Agora, como eles... Deus foi um juízo muito severo, né? Para poder ficar dessa forma como eles ficaram, né? Sim. Porque o pecado foi muito grande. E agora nós vamos, irmã, tá bom, irmãzinha? Pode, fica à vontade. Veja lá em Apocalipse o que está falando lá quando fala, nós vamos ver coisas estarrecedoras, irmã, quando o anjo do abismo lá, quando cair lá, ó, quer ver? Apocalipse 9, né? Apocalipse 9:8 fala aqui, ó, 7, o parecer dos gafanhotos semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes de ouro, seu rosto era como o rosto de homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres, seus dentes eram como os de leões, couraça como couraça de ferro, capítulo 9, 7, 8 e 9. E o 9:17, e vi os cavalos nesta visão, e sobre eles cavaleiros que tinham couraça de fogo, jacinto e enxofre. Então, esses animais, eles vão, esses seres, né, na verdade, eles vão sair do abismo, eles vão sair de onde eles estão presos, e vai cumprir essa palavra literalmente, isso não é espiritual. Que eles vêm atormentar os homens, né? Isso é algo que está reservado. Senão não vão tocar em nós, né? Bom. Vão atormentar os homens por 5 meses. Isso. Eu vou interromper aqui a gravação, tá bom, irmãos? Mas é isso aí.